Então você abre a sua Bíblia rapidinho, aí, livro dos Juízes, capítulo de número 6, a partir do verso 1, eu quero só fazer uma reflexão com vocês, até porque eu acho que o ambiente aqui bíblico é bem parecido com tudo aquilo que nós estamos enfrentando, então eu vou ler bastante, mas vou falar pouquinho. Vamos lá. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruía a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, e em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou, vamos lá, o próximo, e enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Então, muda para o 11 aí. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Birezita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos continuar ouvindo a Tua voz. Fala conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção para o texto, é que na maioria dos textos do Velho Testamento, você não vai encontrar nenhuma honra e nenhuma expressão de atividade satânica. Todas as vezes que o mal for aparecer no Velho Testamento, ou a grande maioria deles, você sempre vai ver o Senhor sendo designado como o autor do mal. Isso era uma prática muito comum, certo, no Velho Testamento. O espírito mau que atormenta Saul, ele vem da parte do Senhor. É o Senhor que endurece o coração do faraó, e não há expressão de que quando Moisés desce ao Egito, certo, para negociar com o faraó como um estadista, não há nenhuma expressão de uma ação satânica. Sempre é muito claro no texto bíblico que é Deus que endurece o coração do faraó. Eu confesso a vocês que aprecio muito mais esse cenário do Velho Testamento no que diz respeito a essa tônica do que do Novo Testamento. Eu acho que muitas vezes nós vemos a manifestação direta de Satanás, sim, explícita no Novo Testamento, provavelmente porque o Filho de Deus estava pisando nessa terra. Então, já aqui o Cristo estava pisando aqui, me parece que isso deu margem para que o inimigo também fizesse isso de uma forma explícita e mais clara. Mas eu confesso que a Bíblia nos diz que aqueles que pertencem a Deus, o maligno não lhe toca. Então muitas vezes oferecemos muito crédito ao mal. Muitas vezes nós expomos muito a ação maligna. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, mas que Satanás está ao derredor. Me parece que o inimigo precisa de um voucher, ele precisa de uma autorização, ele precisa de um ingresso para entrar na nossa família, para entrar nos nossos negócios, porque nós somos capazes de blindar tudo isso, mantendo uma comunhão com Deus, uma afinidade, um estreitamento de relacionamento para com Deus.
E nós estamos diante de um texto que fala de uma grande crise, que trouxe medo, trouxe isolamento social. Nós estamos olhando para um texto que descreve muito bem o ambiente que nós estamos inseridos na atualidade. O texto diz que os midianitas, eles entram durante 7 anos com o propósito de destruir a economia do povo, fazer com que houvesse um empobrecimento, fizesse com que aquele povo que podia caminhar livre, que podia ter liberdade, se escondessem em covas, em cavernas, porque todas as vezes que eles marchavam com um nível de destruição muito alto. E preste atenção, era muito mais do que uma destruição financeira, era uma destruição moral, era uma destruição e um caos emocional, porque se quisessem destruir, teria feito isso logo no início, entrava com seus exércitos e matava toda a nação. Só que eles não queriam matar a nação, eles queriam usar a nação como um subproduto para eles. Eles produziriam durante um ano, e assim que estivesse um ambiente de colheita e de armazenamento, eles programavam uma invasão, mas não matavam as pessoas, iam embora com todos os recursos que eles tinham construído durante esse período. Então você imagina, eles plantavam para o filho dos outros comer, eles plantavam para que os outros prosperassem. Por final, eles buscavam cavernas, covas, um ambiente onde eles conseguissem se esconder, se isolar, por causa do medo. Era isso. E nesse ambiente, Deus vai enviar recursos. Nesse ambiente, o povo volta o seu coração para Deus. E Deus é misericordioso. Deus é bom. E quando o povo clama a Deus, Deus manda um profeta, que vai exatamente, debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o Abiezrita, onde seu filho Gideão está malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas, como diz o texto. Preste atenção, Gideão também é alguém que está com medo, é alguém que tem sofrido os danos, o empobrecimento. Gideão é alguém que tem visto e vivido todas as dificuldades, como todos os demais. Porém, apesar do lagar ser um ambiente para beneficiar uvas, malhar o trigo no lagar é algo extremamente desajeitado, incoerente. Para malhar o trigo, ele precisava de um espaço maior, de uma condição mais favorável. Mas ele não tem isso. O que ele tem é um lagar. E me parece que Gideão vai ser escolhido, não porque Deus tem privilégios, não. Eu tenho aprendido que a oportunidade ela é basicamente universal. As pessoas é que decidem o que irão fazer com elas. Eu falei aqui esses dias, estava escuro para 12 discípulos, estava ventando para 12 discípulos, o medo tomava conta dos 12, Jesus aparece em cima d'água para os 12, mas um dos 12 diz, eu quero andar sobre as águas. E por que é que os outros 11 não andaram? Porque não quiseram. Se quisesse ir, o poder que Jesus tem, daria suporte para todos eles andarem sobre as águas. Imagine se fossem mais ousados, dissessem para Jesus, já que estamos aqui, vamos embora a pé, andando sobre as águas. Você vai me convencer que na linha do vale de Elá ou de Socó, onde Davi se predispõe a desafiar Golias, isso não poderia ser feito por nenhum outro soldado de Israel? É isso que você quer me dizer? É isso que você pensa? Que se um dos filhos de Saul, ou até mesmo um dos irmãos de Davi, como Eliabe, Abinadab ou Samar, Jonatas, o filho de Saul, que era valente, ou até mesmo Saul, que havia se perdido, se tivesse tomado a posição que Davi tomou na frente de batalha, não teria ele vencido o gigante? Sim, mas por que é que Davi venceu? Porque ele resolveu pelejar. A dificuldade tem vindo para todos, seja no campo espiritual, emocional ou material.
Se você pensa que há um complô do mundo ou da estrutura contra você, você está muito enganado. A proposta do maligno é roubar, matar e destruir. Essa é a sua missão. Qual é a diferença entre as pessoas? É que alguns nutrem e guardam suas forças para conseguir sobreviver a essas adversidades. A maldade está espalhada em todos os ambientes. Ah, pastor, mas Jesus vai voltar e tem que se cumprir tudo isso, tem que se cumprir e vai, mas isso não significa que eu que tenho que abrir uma concessão para aceitar tudo isso, de qualquer maneira. Nós somos um soldado de Cristo, enquanto nós pudermos, nós vamos estar lutando contra o sistema. Posso ouvir um amém da igreja? É isso, é assim que funciona. Apesar de todo aperto, de toda dificuldade, de todo ambiente inadequado, Gideão é alguém que está trabalhando, para quê? Para levar recursos para sua família, num ambiente exposto, não. Ele está num ambiente onde as pessoas não consigam vê-lo, um lagar, um ambiente pequeno, onde seu propósito é malhar o trigo e escondê-lo para alimentar a sua família. Mas os midianitas estão vindo aqui, estão roubando, e já que eles estão roubando, eu não vou produzir, não. Não é assim que funciona. Eu vou continuar produzindo, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar lutando, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Cuidado com o fatalismo. Mas o anjo vem e conversa com Gideão, e é tão legal nós vermos esse bate-papo, porque o anjo aparece para Gideão e diz: homem valente, o Senhor é contigo. Gideão disse: se o Senhor fosse conosco, por que está nos acontecendo tudo isso? Por que é? Olhe bem, ele continua trabalhando, é verdade, ele continua lutando, mas quando alguém aparece para ele, né, eu não sei se ele conseguiu identificar que era um anjo, mas ele começa a conversar com o anjo e dizer para o anjo, ou para aquele que conversava com ele: se Deus é conosco, por que é que está acontecendo tudo isso sobre nós? Note que a situação emocional, ela também atingiu Gideão. Quando o anjo começa a falar da força de Gideão, ele não está falando da força de Sansão, não. De uma força que se exterioriza para vencer, certo? Para pegar uma queixada, para enfrentar os desafios, para derrubar as colunas do templo. Não, é de uma força interior, de alguém que reúne o restinho de suas forças para plantar e colher em ambiente inóspito, inadequado. É disso que o anjo está falando com ele. Por isso que quando ele é chamado de valente pelo anjo, que consegue ver em Gideão valores que ele mesmo já não consegue enxergar nele. Isso é muito comum na sociedade onde estamos vivendo. Destrua os valores que as pessoas, né, são capazes de enxergar nelas mesmas. Faça com que elas se depreciem. Não goste de seu corpo, não goste de seu cabelo, não goste de seu peso, não goste de suas unhas, não goste de seus olhos, não goste de sua casa, não goste do governo, não goste da polícia, não goste do bairro, não goste de ninguém. Crie um ambiente mental onde a esperança vai embora. Nossa juventude não vai dar em nada. Nossos adolescentes estão se perdendo. Nosso sistema de comunicação está totalmente corrompido. Faça com que as pessoas olhem, esse é o ambiente. Você acha que é diferente daqui para o que nós estamos vivendo agora? Não. Onde nós ligamos e tudo que ouvimos tem a ver com caos, tem a ver com tragédia, tem a ver com problemas, tem a ver com dificuldade. Quando Gideão é abordado por um anjo enviado de Deus, falando sobre uma possível mudança de quadro, Gideão diz: não, se Deus fosse conosco, isso tudo não estaria assim. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus está no controle de tudo. Ele é bom e nos dá vitória. Eu aprendi uma coisa: o deserto estava lá. Amaleque, o chefe dos amalequitas, ele planta num ambiente onde não dá nada. Isaac vai plantar perto dos amalequitas, e ali Isaac colhe.
As plantações dos amalequitas não sobreviviam, presta atenção, ao solo, aos nutrientes, à água e todas as coisas que elas precisavam. Mas Isaac planta no mesmo solo que Amaleque e colhe num ambiente onde o outro não consegue colher. Se você acha isso injusto, eu vou respeitar você, mas eu aprendi que quem anda com Deus é capaz de colher, de sobreviver e de viver o extraordinário onde outros vão viver escassez. Isso é bíblico. Se você gosta disso ou não, fica para você. Quando nós olhamos, é isso que vemos. Deus é a garantia, sabe? É que muitas vezes o medo parece entorpecer a nossa mente, parece dominar o nosso autocontrole. É Agar achando que vai morrer, o meu menino está debaixo de uma árvore, certo, sofrendo de inanição, e agora, o que vai acontecer? E o anjo aparece e diz: acorda, Agar, olha o poço aí pertinho de você. O texto não nos diz que o poço apareceu. O texto diz que os olhos daquela mulher se abriram para ver algo que já estava lá. Deus está querendo abrir o meu e os seus olhos para que nós vejamos que Ele está conosco neste tempo e que esse ambiente que não é favorável vai ter que nos fazer prosperar e vai ter que nos dar vitória, porque o nosso general é Cristo, Ele está conosco. Então nós temos que mudar essa visão. E é isso que o anjo está tentando fazer com o Gideão. Gideão começa a fazer uma leitura que eu acho muito legal. Ele começa a dizer: a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor. Gideão começa a olhar para seu contexto e de uma forma muito correta ele faz uma leitura de sua realidade. E a realidade de Gideão diz para ele: cara, você é o mais novo numa cultura onde tudo é depositado no primogênito. Você é uma das menores tribos. E se não bastasse isso, a sua família é uma das mais pobres. Gideão está dizendo: eu não tenho a influência do dinheiro para garantir o meu posicionamento de um líder para subjugar os midianitas. Eu não tenho a força da liderança de um primogênito que teve a escola de treinamento, sendo treinado por seu pai para treinar seus irmãos. Eu não tenho isso. Ele começa a mostrar o quê? Que ele não tem dinheiro, que ele não tem recursos, que as possibilidades de que aquilo aconteça na vida dele são remotas, são basicamente utópicas, surreais, impossíveis. É isso. É isso que esse cara está descrevendo. E com quem que ele está conversando? Com o enviado de Deus, onde o enviado de Deus está dizendo: eu estou levantando você para que você lidere uma revolução. E ele está dizendo para Deus: não vai dar, eu não tenho dinheiro, eu não sou o primogênito, eu sou o menor, não tem como, o senhor deve ter vindo debaixo da árvore errado. É isso que ele está apresentando. O quadro dele é tão ruim, gente, que ele pede não para Deus provar uma vez que está com ele, mas duas. Gideão está olhando e diz: olha, então eu preciso de uma prova. Eu disse: olhe bem, por muito menos a paciência de Deus se esgotou com outros. E por que ela está se prolongando com Gideão? Porque Deus trata pessoas com individualidade, entendeu? E na individualidade o ambiente é totalmente diferente. São 7 anos de problemas, 7 anos de escassez, 7 anos de humilhação. É isso. É perfeitamente aceitável que as pessoas sejam capazes de mudar e de transformar sua vida em tempos diferentes, porque são treinadas e vivem em ambientes emocionais diferentes. Nós temos aqui na igreja gente que entrou aqui há 2, 3 anos e está muito mais à frente em seu ambiente, né, de conhecimento bíblico, em seu ambiente de relacionamento com Deus, do que pessoas que já vieram de 10, 15, 20 anos no Evangelho. E por que isso? Porque umas são relaxadas e outras são mais aplicadas? Não, porque pessoas são diferentes.
O que Gideão está falando com Deus é: eu estou te apresentando, Senhor, as minhas dificuldades e as minhas limitações, e é perfeitamente fácil de entender, pois ele mesmo descreve. Eu não sei a idade que esse cara tinha, mas 7 anos, suponhamos, né, que ele tivesse 30 anos, e durante 7 anos viu tudo isso acontecer, é tempo suficiente para permitir que ele tome essas decisões. Deixa eu falar uma coisa: hoje você está meio confuso, hoje você está meio para baixo, esse ambiente pandêmico de notícias ruins, de caos, de STF, de problemas aqui, a segunda onda do Covid, e todas essas coisas, a ausência de garantia, o lockdown e tantas outras coisas que estão acontecendo, é perfeitamente normal. Todos nós estamos inseridos nesse ambiente. É um ambiente aparentemente de segurança para todos nós. Mas nós temos uma garantia em meio a tudo isso e não podemos esquecer: o Senhor é conosco, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Você está entendendo? Nós podemos sofrer o impacto de tudo isso, sim, porque somos seres humanos, ligamos as mídias, olhamos as coisas, é tudo isso que ouvimos. Mas nós temos uma informação que se sobrepõe a tudo isso, que é que Deus está conosco, que a garantia da nossa vitória está no nosso Deus, no Todo-Poderoso. E quando olhamos para isso, é sobre isso que eu quero caminhar com vocês agora. Mesmo olhando tudo contrário, desfavorável, nesse ambiente, Gideão resolve se posicionar. Ele não está muito bem, ele acha que não vai dar muito certo, mas ele faz a convocação. Ele já recebe a aceitação da liderança, e ele então chama o povo para ser liderado por ele. E para surpresa de Gideão, aparece quantas pessoas? Quantas? 32.000 pessoas. Pensa nisso. O cara que achava que ninguém ia seguir ele, agora do nada ele faz uma convocação, e Deus faz com que 32.000 pessoas. Deixa eu te mostrar esse texto aqui. Espera aí. Me ajuda aí se alguém tiver com ele na mão. Capítulo 7, verso 3. Põe o 3 aqui, que aí fica mais rápido. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde ou medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo, quantos? 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 O cara tem 32.000 homens para ir numa batalha. E agora, ele que estava com medo antes, agora ficou corajoso para aceitar o projeto. E quando ele viu aquela multidão de gente, ele falou: agora nós estamos juntos, 32.000 homens. Se eu estava com medo, não estou mais. Aí Deus mexe no medo e diz: pergunta, quem desse pessoal aí que está com medo, mande para casa. Ele deve ter pensado: além de mim? E ele pergunta: quem está com medo pode ir embora. 22.000, cara. Pensa ele olhando 22.000, mas ainda sobrou 10.000, e 10.000 é gente pra caramba, né? Sim ou não? Sim ou não? Mas Deus achou que era muito. Porque não basta ganhar uma batalha, gente, é recuperar a atmosfera de fé no coração do povo. Não é ganhar uma batalha contra os midianitas, contra os moradores das montanhas de Seir, contra amalequitas, contra jebuseus, cananeus, perizeus, heteus, e quem você quiser colocar, gigantes, filhos de Anak, faça o que você quiser, egípcios, assírios, babilônicos. Não é isso. A questão não é ganhar uma vitória, a questão é construir dentro desse povo algo que se perdeu, o comprometimento e a fé no Deus verdadeiro. Quando sobra 10.000 homens, ainda dá para ir, 22, ainda estão indo. E Deus diz: agora leva essa turma para beber água. E eu só tenho mais um processo seletivo. Quem pegar água com a mão e trazer a boca, você separa para um canto, e quem baixar para lamber,
para tomar direto, você separa para lá, certo? 300 homens pegaram a água e trouxeram aqui, e 9.700 lamberam. O que Gideão deve ter pensado? Deus vai mandar embora os 300, e eu ainda vou com 9.700. Deus falou, manda os 9.700 embora, porque nós vamos agora com 300. Pô, gente, de 32 mil sobrar 300, me parece que Deus está querendo jogar a fé, que esse pobre coitado está tentando construir de ralo abaixo. A nossa garantia para vencermos as batalhas, por muitas vezes, vão estar em nossas mãos. Isso é verdade. Expertise, nossa preparação, conhecimento, network e tantas outras coisas. Mas tem coisas que as mãos não resolvem, que são os joelhos que vão resolver, que é no altar que se resolve, que é na presença do Eterno e na manifestação de Deus. É assim que funciona. O processo, às vezes, pode ser totalmente resolvido por Deus, como a abertura do Mar Vermelho e até mesmo ao Jordão. Mas chega em determinado tempo que Deus diz, agora não é só comigo, eu derrubo os muros e você entra com os soldados e conquista Jericó. Me parece que é um crescimento, é o que nós precisamos viver com Deus, e grande parte de nós, às vezes me parece que não foi habilitada para isso, não foi habilitada. Entenda, em determinados momentos a chave vira, você precisa ir para a próxima fase, você precisa ir para o novo nível, e algumas pessoas não são habilitadas para ir para o novo nível, sabe? Me parece que é como se chegasse um novo aplicativo ou uma nova versão daquilo que você gosta muito de utilizar, você não tem mais condições de fazer o upgrade, sabe, essa passagem para o próximo nível, para viver o incrível, o extraordinário, o sensacional. É com 300 homens que esse cara vai a uma batalha, não para ganhar a guerra, ela é derrota garantida. O propósito de Deus aqui, gente, é outro, é virar a chave na mente daquele povo, é dizer, a partir de hoje, pode se levantar a Malequita e quem quiser, midianitas, eu vou estar com vocês e eles vão descobrir que se com 300 vocês são capazes de resolver tudo isso, é porque não é a mão de vocês que está dando vitória, sou eu. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. A nossa vitória, a nossa garantia, ela vem do Eterno, do Todo-Poderoso. O difícil, mais difícil hoje, pasmem vocês, é criar esse ambiente do up, sabe, essa coisa dessa passagem para o próximo nível, é fazer com que a igreja acredite no que a Bíblia vem dizendo há muito tempo, e pessoas já viveram algo extraordinário e vivem, mas é esse ambiente de caos, deformador, que tem atingido a mente das pessoas. Então passe a canalizar suas forças para a realização de seus projetos, e pare de reunir suas forças para inventar ou para conseguir desculpas para o seu fracasso. Desse ambiente, Gideão ganhou uma batalha, é verdade, mas muito mais que uma batalha cuja qual ele nem teve que pelejar, foi o que aconteceu na mente das pessoas. Nós estamos lutando aqui há muito tempo, para que as pessoas virem a chave. Por isso, a nossa pulseirinha, eu até no banho deixei em casa, Romanos 12:2, certo? Mude sua mente, mude sua vida. Nosso propósito é levar você para a próxima fase da sua vida, mas isso só é possível se você desejar fazer essa transição. Independente do ambiente religioso que você viva, onde Cristo é o Senhor. Eu vi uma frase essa semana passada que gostei muito. Às vezes, terminando o culto ou falando com a internet, nós tínhamos o hábito de dizer, você que está aí, procure uma igreja mais próxima da sua casa. E alguém me corrigiu e me disse, pastor, quando for dizer isso, diga, procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Porque tem igreja que está mais próxima da sua casa, mas está muito longe da sua Bíblia. Vamos viver uma vida onde o nome do Senhor seja glorificado através de nós, onde a próxima geração, certo, vai até ler a Bíblia, mas muito mais do que ler a Bíblia, ela vai olhar para a nossa vida. Quando Jesus muda a história do endemoniado, ele não diz, vá para a sua casa e fale para eles o que eu fiz por você. Vá para a sua casa e mostre para eles quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia de ti. 2 anos e meio depois, Jesus volta por Sidom e Tiro,
ao território de Decápolis, e 4.000 homens, sem falar mulheres e crianças, estão prontas para ouvir o que Jesus tem a dizer. E o único missionário que ficou lá, Robert, foi um camarada que andava nu, atacava as pessoas, certo? Por quê? Porque ele consegue enxergar valores que nós não conseguimos enxergar. O ano está acabando. É verdade, e Ele ainda pode trazer para a sua vida coisas extraordinárias. Para Deus fazer um milagre, o ano não precisa virar. O que precisa virar é essa chave na sua e na minha mente. Então eu preciso que você fique de pé agora e saia, porque hoje é o primeiro dia da semana e hoje, já é basicamente a última semana.